contraponto com a mensagem da Eliane, se fosse uma continuação para mim, eu acho isso muito interessante. Gênesis capítulo 39, versículo 11, se você quiser acompanhar aí na sua própria Bíblia, diz o seguinte: um dia ele, José, entrou na casa para fazer as suas tarefas. Nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela, mulher de Potifar, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Curva sua cabeça nesse momento. Pai, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso, Pai. Deus, que o Senhor tenha total liberdade para falar conosco. Deus, nós estamos aqui com a nossa mente, com o nosso coração aberto. Deus, que o Senhor Deus possa agir, que o Senhor Deus possa se manifestar da maneira que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor planejou, Pai. A gente faz planos, faz projetos, a gente monta todo o esboço, mas nós queremos te falar, Pai, que o Senhor tem total liberdade. Fica à vontade nesse lugar, Deus, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra é muito simples. Diga comigo, fuja. Diga mais alto, fuja. Não agora, você tem que ouvir a mensagem ainda, mas o tema da palavra é fuja. Para você entender, contextualizando quem era José e por que ele tinha parado naquela situação, naquele momento, vocês devem conhecer, ou se não, vou fazer um breve resumo para você agora de quem era José. Com certeza você já ouviu falar da história de um adolescente que ganhou um manto colorido do seu pai, Jacó. E por Jacó ter todo esse amor por José, acabou criando um certo ciúme dos seus irmãos. E esse ciúme dos seus irmãos fez com que eles pegassem José e colocassem dentro de uma cisterna, vendessem José. Logo em seguida, a história conta que José, ele foi comprado. Diga, comprado. José, ele foi comprado por um dos oficiais, por Potifar. A Bíblia faz questão de dizer que a graça do Senhor estava sobre José. O Senhor estava com José o tempo inteiro. E a partir disso, José, ele começa a crescer naquilo que ele se propõe a fazer. Ou seja, ele estava na casa de Potifar e imediatamente ele foi colocado como o chefe, né, abaixo de Potifar. E a partir daí, José, ele entra nessa situação. José, ele era muito atraente fisicamente. Isso aqui é a Bíblia que está falando. Eu nunca vi esse cara na minha vida. José, ele era muito atraente fisicamente. Isso chamou a atenção da mulher de Potifar. Ou seja, José, ele era tudo isso que eu falei agora há pouco. Ele era um cara top. Ele era um cara show de bola. Ele era o cara. Mas acima disso, José, ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Imagina só, José sendo tudo isso que eu lhe falei, a graça do Senhor, a mão do Senhor estava sobre a vida dele o tempo todo, mas em nenhum momento José, ele estufou o peito dele e disse: eu sou o cara, eu estou preparado. Imagina só, José, depois que aquilo tudo aconteceu, a Bíblia relata que aquela não era a primeira vez que a mulher de Potifar ia atrás de José. Não era a primeira vez. José era esse homem de Deus, mas ele nunca ficou lá naquele mesmo lugar, resistindo ao pecado. José, ele fugiu. José, ele correu. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 diz: fuja dos seus desejos malignos da juventude. José, mesmo sendo essa pessoa cheia de Deus, mesmo sendo esse cara muito top, ele não ficou lá resistindo. É isso que a gente precisa entender. Eu vou dar um exemplo mais claro para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa garrafa. Derramando só um pouquinho, mas eu consegui abrir. Tá. O que acontece? Imagina só. Eu tô com muita vontade de beber aquela água ali. Tô com muita vontade. Mas eu vou ficar bem aqui. Não, mas eu acho que se eu ficar bem aqui, eu acho que não tem nenhum problema. Tá tranquilo, né? Tá de boa? Mas se eu ficar bem aqui, eu acho que talvez fique tranquilo. Não. Pensando melhor, eu acho que eu vou ficar bem aqui com essa garrafa na mão. O que você acha que vai acontecer? Eu vou beber a água. Eu não vou beber agora que eu não consegui abrir. Mas é isso que iria acontecer.
Desculpa, gente, eu não consigo. Sempre tem que fazer uma piadinha no meio. Mas é isso que vai acontecer. Nós precisamos entender que a partir do momento que a gente está perto daquela tentação, é muito mais provável que a gente vá cair em pecado. Ou seja, Deus ele nos dá oportunidades. Deus ele nos dá oportunidades. E a gente precisa agarrar essas oportunidades e fazer com que realmente as pessoas vejam que nós somos filhos de Deus. Que a gente não cede a qualquer tentação. Você já passou por uma situação em que você está na sua sala de aula, você está na sua escola e acontece algum determinado problema e as pessoas olham diretamente para você? Não, essa pessoa aqui, ele é crente. Muito provavelmente ele vai saber resolver esse problema aqui. Ou seja, eles esperam de você uma atitude diferente. Uma atitude diferenciada, porque você é diferenciado. Amém? Em todo tempo, mesmo depois de ser vendido, humilhado, depois de ser afastado da sua família, da sua cultura, a Bíblia faz questão de mencionar várias vezes que sobre José existia o favor de Deus. Deus estava com ele e ele fazia questão de não desviar o foco do sonho de Deus para a vida dele. E é esse nosso problema. Às vezes a gente tem até um objetivo, a gente tem até um foco, tem até um propósito, um alvo, mas qualquer coisa que aparece desvia a nossa atenção. Esse que é o problema. E a gente precisa tomar uma decisão e dizer, não, o plano de Deus é o meu plano. O sonho de Deus é o meu sonho. Então, a partir desse momento que nós tomarmos realmente essa decisão, aí sim, nada vai nos desviar a olhar. E a gente precisa ter essa convicção de quem nós somos, porque quando a gente entende que a gente é filho de Deus, quando a gente entende que nós somos separados, que nós somos escolhidos, aí sim a coisa muda. Você começa a tomar uma postura diferente, as pessoas começam a olhar você de uma maneira diferente, e aí sim o negócio vai andar. A gente está no mês aqui, a gente está no mês de junho, né? O mês de junho é um mês de muitas festanças. O que acontece no mês de junho? Sabe? Não, gente, é meu aniversário. O Arthur vai colocar o Pix aqui para você me mandar. No mês de junho acontecem as festas juninas. E pense numa época que a galera fica com a cabeça lá não sei aonde. É, foguete no pé. Então, a escola dá oportunidades. Quer dizer, a grande maioria das escolas, não vou generalizar, mas você pode fazer uma prova, você pode ir lá varrer, você pode ir lá lavar, mas tente não estar nesse ambiente. Tente não estar nesse ambiente. Se você não faz mais parte disso, aí você pode pensar, porque eu sou a luz daquele lugar. Meu amado, não vai rolar isso. Seus amigos da escola, não sei se você já percebeu, mas aquelas amizades que você tinha antes de se converter, muito provavelmente não combinam mais com você. Não combinam mais com o seu jeito de falar, não combinam mais com o seu jeito de pensar. E talvez você possa pensar assim, poxa, mas eu não quero me sentir excluído. Quero ser excluído. Gente, vocês não são excluídos, vocês são separados. É isso que a gente precisa entender. Vocês são diferenciados. Você pode pensar, mas Deus quer me usar para ganhar a vida dessas pessoas. Isso é verdade. Mas se autoanalise. Será que realmente você está sendo um influenciador ou você está sendo influenciado naquele lugar? Se você se autoanalisar e pensar, poxa, eu estou sendo influenciado. Então para por aí. Sai fora. Deixa a galera lá. Vá para o seu lugar. Quando você perceber que você é uma pessoa... Não, agora eu acho que eu estou preparado para falar de Jesus para eles. Não para ficar naquele ambiente fazendo tudo que eles fazem, mas eu estou preparado para falar de Jesus para eles. Aí sim, você volta. Mas caso contrário, fuja. Grave essa frase no seu coração e na sua mente. Fugir do pecado não é um ato de covardia, mas sim de inteligência. Muitas vezes nós fazemos o oposto. A gente fica e começa a olhar para sites que nos causam tentação, começa a olhar para vídeos que nos causam tentação, olhar para imagens que nos causam tentação, até mesmo ouvir músicas que nos causam tentação. E a partir daí, você acha que vai acontecer o quê? Isso é uma brecha.
A partir daquele momento você abriu uma brecha para o inimigo. Você está aqui junto com todo mundo. E a gente fala que é muito legal quando você está no culto aqui, orando, adorando junto com todo mundo. É muito fácil ser crente, é ou não é? É fácil, você está aqui. Todo mundo está junto com você. Agora, e na sua casa? E na sua escola? E no seu ambiente de trabalho, que tem várias pessoas que não conhecem Jesus? E aí, como é que fica? Então, se você não mantém uma vida no altar, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não se santifica diariamente, não vai acontecer. Então a gente precisa entender qual o tempo certo. Às vezes tem pessoas que talvez até mesmo engatam relacionamentos que você não tem a intenção de levar para frente até um casamento. E isso gera tentação. Ou às vezes você até tem intenção. Mas quantos anos você tem, irmão? Ah, eu tenho 15, ela tem 14. Meu amado. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas determinado por Deus. E esse tempo agora é tempo de você se encher. É tempo de você buscar. É tempo de você fincar suas raízes. É tempo de você se aprofundar em Deus. Porque aí quando vir as tentações, aí quando chegar esses momentos, você vai estar preparado. E mesmo estando preparado, como José, que era uma pessoa de Deus, não fique nesses ambientes. José não ficou. José fugiu. Mas afinal de contas, como José resistiu? O que José fez para resistir à tentação? Por que a história de José foi diferente da história de Davi? José, ele claramente foi bem mais tentado do que Davi. A história de José foi mais difícil do que a história de Davi, porque a esposa de Potifar estava pedindo por isso. Ao contrário de Betseba, que era o Davi que queria. José, ele tinha algo em comum com outro personagem do Antigo Testamento, Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Daniel resolveu não se contaminar. José, da mesma forma, decidiu não se contaminar. Por quê? 4 pontos. José estava convencido de que o seu relacionamento com Deus era mais importante do que um simples momento. José estava convencido de que os padrões de Deus existiam para o seu bem. José estava convencido de que os prazeres do pecado são passageiros. José estava convencido de que uma recompensa maior estava na sua frente. É isso que a gente precisa entender. A partir do momento que a gente foge, assim como José fez, aí começa uma coisa muito legal. Entre aspas, começa a perseguição. As pessoas vão começar a perceber que você é diferente, que você não quer estar em determinado tipo de lugar. Elas começam a pegar no seu pé. E é aí que a gente acaba soltando, sem querer. Porque a gente não quer, como eu falei agora há pouco, a gente não quer se sentir excluído. A gente não quer, poxa, eu não quero ser aquele sozinho da minha turma que é solitário. A gente não quer. A gente quer se sentir fazendo parte de algo. Que você faz parte de algo. Você faz parte do corpo de Deus. Amém? Você está aqui, você está junto com essa galera jovem muito top, muito show de bola. Abrace um ministério. Esteja servindo na casa de Deus. A gente tem lugar para tantos dons e tantos talentos. A gente tem o dom divino, a gente tem o Paz Kids, a gente tem o ministério de mídia. A gente tem o ministério de mídia. Amém? Então você tem essa oportunidade. Não se sinta excluído, não. Aqui há um lugar para você. Aqui há um lugar para você em qualquer tipo de área. Mas se você realmente não estiver preparado para estar lá fora de uma maneira que as pessoas vão te olhar como um exemplo, fuja. Você precisa fugir. Não sei se você já ouviu uma frase, provavelmente que é uma frase muito conhecida, que diz o seguinte: uma mentira, quando ela é contada várias vezes, ela se torna verdade. Não é? Não é. A mentira, quando ela é contada várias vezes, ela permanece sendo uma mentira. Agora, se você não está convicto
de quem você é em Deus, se você não sabe quem você é, a partir do momento que você chegar lá fora e a pessoa contar uma mentira uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, você vai passar a acreditar. Você vai passar a acreditar. Porque você não está com esses alicerces inabaláveis na palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que Deus, Ele quer que nós estejamos em intimidade com Ele. Deus, Ele quer que nós a cada dia mais possamos ser exemplo aonde quer que nós estejamos. Mas Deus também quer que nós sejamos inteligentes. Nós precisamos ser inteligentes. E certamente você ouve a voz do Espírito Santo te falando: meu filho, não é para você estar aí. Certamente quando você está no meio de algumas pessoas, o Espírito Santo te fala: meu filho, não é para você estar aí. E às vezes o que acontece é que a gente cala a voz do Espírito Santo. A gente não escuta. A Bíblia fala que Deus, Ele fala conosco de várias maneiras, todos os dias. E aí a gente escolhe simplesmente não ouvir. É isso que é o problema. Você entende? A conclusão diz o seguinte: decida não se contaminar. José passou por provações, por dificuldades, por tentações, mas diante da grande fidelidade que ele teve para com Deus, ele foi honrado. O Senhor colocou José em um posto muito, muito alto. Mas antes disso, José passou por provas, José passou por dificuldades, José passou por humilhações. Então não ache que a gente vai estar intacto. Não ache que nada vai acontecer contra você. Não ache que ninguém vai te perseguir, porque muito provavelmente vai. A gente precisa estar preparado para isso. Mas coloque no seu coração que você vai resistir. Você vai resistir. Eu sei que é difícil a gente resistir ao pecado, mas que ao chegar no final, Deus, Ele vai ter uma recompensa grandiosa para a sua vida. Amém? Você pode dizer amém por isso? Deus, Ele vai ter uma recompensa grandiosa para a sua vida. E tudo isso, com certeza, vai valer muito a pena. Amém? Eu peço que você curve sua cabeça nesse momento. Nós vamos fazer uma breve oração. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a vida de cada um desses jovens que está aqui, Pai. Nós sabemos, Deus, que não é fácil. Nós sabemos, Pai, que não é fácil lutar contra o pecado. Nós entendemos, Deus, que permanecer nos teus caminhos, permanecer, Pai, nos sonhos que o Senhor tem para nós não é fácil. Mas, Pai, eu oro nesse momento pedindo para que o Senhor venha dar forças para cada um desses jovens, Pai. Usa a vida deles aonde quer que eles estejam, Pai. Dê inteligência para cada um deles, Pai. Que eles possam entender o momento certo de estar em determinados ambientes e o momento certo de não estar, Pai. Que eles sejam, Papai amado, luz. Que eles sejam, Pai, sal por onde quer que eles estejam. Que as famílias deles, Papai amado, possam ver neles essa luz do Senhor brilhando a cada dia mais. E que o Senhor possa usá-los, Pai, por onde quer que eles passem, Deus, em qualquer ambiente, na sua escola, no seu trabalho, Deus, em todos os lugares. É isso que eu te peço, Deus, e declaro jovens abençoados para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Grande irmão Arinos.